Fala, torcedor e torcedora colorada. Mais uma atuação patética do Inter na noite desta quarta-feira contra o São Paulo. Uma atuação terrível, principalmente do sistema defensivo. Se não foi a pior, foi uma das piores atuações que eu já vi de uma dupla de zaga no Internacional. Algumas invenções de Diego Aguirre novamente e outras coisas que me chamaram a atenção nesta partida contra o São Paulo. A primeira delas é de que praticamente foi sacramentado na noite de ontem a permanência de Thiago Galhardo e Rodrigo Lindoso no Inter. Eu vou explicar neste vídeo o porquê. Também me chama atenção, eu estava dando uma olhada na agenda do time masculino, na agenda do Internacional, e me chamou a atenção a rotina de treinos do Inter, principalmente nesta semana de Grenal e também na semana que vem, que já tem Copa Libertadores da América, jogo decisivo contra o Olímpia. E falando em Grenal, enfrentaremos o lanterna do Campeonato Brasileiro, mas nós também em queda livre. Porém, o Internacional terá importantes retornos para este clássico do sábado. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu peço, caso tu ainda não seja inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e não esquece, é claro, de deixar o teu like. Bom, vamos então falar rapidamente sobre a partida de ontem. Eu sei que algumas pessoas que seguem o canal me cobram para eu falar um pouco mais sobre os jogos, mas é que, gente, não tem muito o que falar sobre a partida de ontem, sobre as últimas partidas do Internacional. Diego Aguirre inventou novamente. A gente falava tanto que o Inter precisava de um zagueiro para chegar e tirar ali o Lucas Ribeiro, o Zé Gabriel, essa gurizada. Aí Bruno Mendes chega, é inscrito no bid, está apto a jogar e estreia como lateral, que justamente não é o forte dele, ontem ficou claro isso. E aí jogamos com Pedro Henrique e Lucas Ribeiro. E obviamente foi uma das piores atuações que eu já vi de uma dupla de zaga do Internacional. Novamente eu digo, Dourado e Johnny juntos não dá. É um ou outro. São dois primeiros volantes. Aguirre, para de inventar, Aguirre. Eu gosto muito de Diego Aguirre, defendi aqui a vinda dele, mas não dá para ficar inventando todo jogo uma coisa diferente. O Saravia não jogou bem a partida anterior? Não jogou. Foi muito abaixo. Mas colocar o Bruno Mendes na sua estreia na lateral, sendo que a gente estava sem Victor Cuesta, é difícil de entender. Então espero que Diego Aguirre pare de inventar algumas coisas no Internacional. Uma partida patética, uma partida terrível, assustadora e que liga todos os sinais de alerta do Colorado. Eu não vou me estender muito falando sobre a partida, pois vocês todos assistiram aquele show de horrores da noite desta quarta-feira. Mas, como falei, a partida de ontem praticamente sacramentou a permanência de Thiago Galhardo e Rodrigo Lindoso no Internacional. Primeiramente, Rodrigo Lindoso entrou com faixa de capitão, a faixa que já pertenceu a D'Alessandro e Fernandão, por exemplo, ontem estava no braço de Rodrigo Lindoso. Rodrigo Lindoso fechou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro deste ano no Internacional e não pode mais se transferir para nenhuma equipe aqui do Brasil até o final do ano. Ou seja, praticamente sacramentada a permanência de Rodrigo Lindoso por ter entrado na partida de ontem. A não ser que venha alguma proposta da Europa, do exterior, por ele na próxima janela, Rodrigo Lindoso fica até o final do ano no Internacional. Thiago Galhardo também entrou ontem e fechou 6 jogos com a camisa do Inter pelo Campeonato Brasileiro 2021. Mas tem um porém. Thiago Galhardo ficou no banco contra o Fortaleza, naquela goleada do Fortaleza em cima do Internacional, mas tomou um cartão amarelo estando no banco. E o regulamento de competições da CBF deixa claro, se o atleta toma cartão estando no banco, conta como se ele tivesse participado do jogo. Então, embora ele tenha atuado somente em 6 partidas, como tomou o cartão amarelo no banco de reservas contra o Fortaleza, conta com participação, conta como se ele já tivesse atuado as 7 partidas do Brasileirão, e ele também já não pode mais sair para a equipe brasileira nenhuma. Lembrando que havia interesse do Corinthians no jogador, inclusive a torcida do Corinthians, em boa parte, havia aprovado essa possível contratação, mas agora Thiago Galhardo também não pode sair mais para nenhum time brasileiro neste ano. Outro caso, então, se não vier proposta de fora, fica ao menos até o final do ano no Internacional. Mais uma derrota, Diego Aguirre realmente não está tendo tempo para treinar a equipe, é um jogo a cada 3 dias, tem viagem e tudo mais, mas me chamou a atenção, eu estou deixando aqui para vocês, vou deixar aqui no canto, a rotina do Internacional.
O Internacional, este vídeo está sendo gravado por volta do meio-dia da quinta-feira. O Internacional, após uma derrota no estádio Beira-Rio, sem ter viagem, ou seja, o Internacional não viajou, jogou em sua casa, se representa somente às 16 horas de hoje para um treinamento. Com o Grenal no sábado. Na sexta-feira, treina somente pela manhã e depois já deve se concentrar para o Clássico Grenal. Joga no sábado, durante a tarde, o Clássico, folga no domingo, independente do resultado, folga no domingo e se reapresenta na segunda para já começar a se preparar para a partida contra o Olímpia. E quarta-feira, na próxima semana, já tem o jogo contra o Olímpia pela Copa Libertadores da América. Ou seja, eu entendo que a Aguirre tenha pouco tempo para treinar, com partidas de 3 em 3 dias, com viagens, mas realmente é momento, por exemplo, dos jogadores folgarem um domingo inteiro. Se a partida contra o Grêmio fosse às 21 horas de sábado, a gente entende, mas é às 16 horas e 30 minutos. Uma folga em todo domingo. Se tivesse uma viagem, viajou para o Nordeste para jogar um jogo, uma viagem longa, chega, descansa, mas é na Arena, é em Porto Alegre. Aí folga o domingo inteiro com uma partida decisiva da Libertadores na próxima semana, como se o time estivesse voando em campo, torcedor colorado. Se o time estivesse bem, estivesse encaixado, já tivesse entendido todas as ideias do treinador, maravilha, show de bola. Não precisaria realmente tantos treinos, já teria assimilado a ideia do treinador, o time estaria encaixado, mas não está. A Aguirre não tem tempo para treinar o Internacional. E aí vão dar folga para os atletas todo um domingo. Com jogo em Porto Alegre no sábado. Tendo decisão da Libertadores na próxima semana. É difícil entender, torcedor colorado. Então, eu trago aqui para vocês a agenda do Internacional. Mas falando em Clássico Grenal, o Inter terá retornos importantes para o Clássico. Retorno do Edenilson, retorno de Victor Cuesta, que apesar de não estar 100%, ao meu ver, não estar jogando tudo que pode, não estar rendendo o que nós já vimos Cuesta render. Ontem nós vimos que Cuesta segue sendo muito importante para a zaga colorada. E também o provável retorno de Taison. Então Taison, Cuesta e Edenilson devem enfrentar o Grêmio no final de semana pelo Clássico Grenal, pelo menos dar um pouco mais de ânimo para o torcedor estes 3 retornos importantes contra o Grêmio. Se tu gostou do vídeo, muito obrigado, te agradeço a audiência até aqui. Se tu não deixou teu like ainda por aqui, deixa aqui embaixo. Esperamos dias melhores para o torcedor do Internacional. Deixa teu comentário também aqui embaixo, o que tu acha dessa agenda do Internacional, o que tu espera para o Clássico Grenal. Vamos conversar, trocar ideias sobre o nosso clube do coração, o Clube do Povo. Saudações coloradas, esperança de dias melhores e tchau, tchau.